Como ter seus primeiros 100 mil antes dos 30, mesmo ganhando pouco. Se você tem menos de 30 anos, existe uma decisão silenciosa que pode mudar completamente o resto da sua vida. E o mais curioso, quase ninguém percebe que essa decisão está sendo tomada todos os dias. A decisão entre parecer bem-sucedido ou se tornar financeiramente livre. Porque a verdade é dura. A maioria das pessoas chega aos 30 anos com experiências, memórias, fotos, mas sem patrimônio. E patrimônio muda o jogo. Não estou falando de status. Não estou falando de ostentação. Estou falando de segurança, de dormir tranquilo, de poder dizer não, de não depender de ninguém. Se você chega aos 30 com 100 mil investidos, você não começa a próxima década da sua vida do zero. Você começa com base, mas aqui está o ponto que ninguém fala. 100 mil reais antes dos 30 não é sobre ganhar muito dinheiro, é sobre ganhar maturidade cedo, porque existem pessoas que ganham 3 mil por mês e chegam lá, e existem pessoas que ganham 20 mil por mês e nunca acumulam nada. Então o que realmente separa esses dois grupos não é inteligência, não é sorte, não é oportunidade mágica. É comportamento financeiro repetido por anos. E comportamento não é glamouroso. Não gera aplausos, não rende curtidas, mas constrói liberdade. A maioria das pessoas vive no automático. Recebe salário, paga contas, gasta o que sobra e repete, sem estratégia, sem plano, sem meta clara. Se você perguntar para 10 jovens qual é a meta financeira deles para os próximos 5 anos, a maioria não sabe responder, mas sabem exatamente qual celular querem comprar, sabem qual carro querem financiar, sabem qual viagem querem postar. Isso é falta de consciência financeira. E consciência é o primeiro passo para os 100 mil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável, Sebok. Ganasse 2 mil reais a mais por mês hoje, sua vida mudaria ou seu padrão aumentaria? Porque esse é o erro silencioso que impede o acúmulo. A renda sobe, o padrão sobe junto, e a margem continua pequena. Margem é tudo. Margem é o espaço entre o que você ganha e o que você gasta. E quem constrói 100 mil antes dos 30, protege essa margem como se fosse sagrada. Enquanto o mundo diz, você merece, você trabalha tanto, se presenteie, a pessoa focada pensa, eu mereço liberdade. Existe uma diferença gigantesca entre recompensa imediata e recompensa estratégica. A recompensa imediata é comprar algo hoje para sentir prazer agora. A recompensa estratégica é investir hoje para ter tranquilidade amanhã. Uma dura horas, a outra dura décadas. E o problema é que nosso cérebro é programado para buscar prazer imediato, comprar algo da dopamina. Investir dá silêncio, e o silêncio não é celebrado nas redes sociais. Mas é esse silêncio que constrói patrimônio. Agora vamos falar de matemática real. Suponha que você tenha 23 anos. Você decide que quer chegar aos 30 com 100 mil investidos. Isso te dá 7 anos. 7 anos são 84 meses. Se você dividir 100 mil por 84 meses, dá aproximadamente R$ 1.200 por mês. Parece muito? Talvez. Mas vamos ajustar a estratégia. Primeiro, você não precisa começar com 1.200. Você precisa começar. R$ 500 por mês já mudam o jogo. Porque o que cria resultado não é intensidade inicial. É constância. Se você começa guardando 500, depois 700, depois 1.000, você cria crescimento progressivo. E aqui entra algo poderoso. Aumento de renda estratégico. A maioria das pessoas usa aumento de renda para aumentar padrão. Mas você pode usar aumento de renda para acelerar patrimônio. Se você ganha 3 mil e vive com 2.500, sobra 500. Se você aprende uma habilidade que gera R$ 1.000 extras por mês, agora você pode investir 1.500. Percebe? O efeito não é sobre viver eternamente no aperto. É sobre entrar em modo construção por alguns anos. Alguns anos de foco intenso podem comprar décadas de tranquilidade. Mas isso exige uma decisão impopular. Você vai parecer menos bem-sucedido do que poderia parecer. Talvez seus amigos troquem de carro.
Talvez façam viagens internacionais. Talvez postem restaurantes caros. E você vai investir e ninguém vai aplaudir você por isso. Esse é o teste emocional. Porque acumular patrimônio cedo exige resistência social. Exige não se comparar. Exige não tentar provar nada para ninguém. Existe uma frase simples que muda tudo. Eu não preciso parecer rico agora. Eu preciso ser livre. Depois, aos 25, liberdade parece distante. Mas aos 35, ela vira prioridade. E quem planta cedo, colhe com juros. Agora, vamos falar sobre o primeiro 100 mil. Ele é difícil. Muito difícil. Porque você ainda não sente o efeito bola de neve. Quando você tem 5 mil investidos, o rendimento parece irrelevante. Quando você tem 20 mil, começa a fazer sentido. Quando você tem 100 mil, algo muda. O dinheiro começa a trabalhar perceptivelmente por você. Você começa a entender o poder do tempo, e isso muda sua relação com o consumo. Porque você percebe que cada gasto desnecessário não é só o valor do gasto. É o valor que aquele dinheiro poderia virar no futuro. Essa consciência muda decisões, e decisões repetidas mudam destino. Mas, deixa eu ser claro, 100 mil antes dos 30 não é obrigatório. Não é regra, não é medida de valor humano. É uma estratégia, uma vantagem, um diferencial. E quem começa a vida adulta com patrimônio acumulado, começa jogando em outro nível. Agora pensa comigo. A maioria começa aos 30 anos pagando dívida. Você pode começar recebendo rendimento. A maioria começa pressionada. Você pode começar estável. A maioria começa tentando recuperar tempo perdido. Você pode começar acelerando. A pergunta não é se é possível. A pergunta é se você está disposto a viver diferente da maioria por alguns anos. Porque resultados diferentes exigem comportamentos diferentes. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, terá o que todo mundo tem. E estatisticamente, isso significa pouco patrimônio. Então aqui vai um plano claro e realista. 1. Defina a meta exata. 100 mil até os 30. 2. Divida em anos e meses. 3. Crie margin. 4. Aumente renda antes de aumentar padrão. 5. Invista todo mês, sem falhar. 6. Ignore pressão social. 7. Repita por anos. Simples? Não fácil, mas simples. E agora vem a parte mais importante. Você precisa decidir quem você quer ser aos 30. A pessoa que aparenta sucesso ou a pessoa que tem base financeira sólida? Porque aparência não paga contas. Status não gera juros. Curtidas não constroem patrimônio, mas disciplina constrói, e liberdade vale mais do que qualquer aparência. E aqui está algo que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não quer liberdade. Elas querem validação. Querem que os outros vejam. Querem a aprovação, querem status. Mas liberdade é silenciosa. Você não posta liberdade. Você sente liberdade. E existe uma diferença brutal entre viver para ser visto e viver para ser seguro. Quando você decide buscar seus primeiros 100 mil antes dos 30, você está escolhendo jogar um jogo diferente. Você está dizendo, eu prefiro estabilidade futura do que aplauso imediato. E isso exige maturidade emocional, porque o maior inimigo do seu patrimônio não é o salário baixo, é o seu impulso. É aquela voz que diz, você merece. Só dessa vez, todo mundo está fazendo. O consumo moderno é emocional. Você não compra porque precisa. Você compra porque sente. Tédio, ansiedade, comparação, pressão. E, enquanto você não entender isso, você sempre vai gastar mais do que deveria. Agora deixa eu te mostrar uma coisa poderosa. Toda compra tem dois preços. O preço financeiro e o preço do tempo. Sebuca ganha 4 mil por mês e trabalha 160 horas. Você ganha R$ 25 por hora. Se você compra algo de R$ 1.000, isso não custou R$ 1.000, custou 40 horas da sua vida, uma semana inteira de trabalho. Quando você começa a pensar assim, o consumo muda. Você para de perguntar, eu tenho dinheiro para isso? E começa a perguntar, isso vale horas da minha vida? Essa mudança mental
É o que separa acumuladores de consumidores. E quem acumula cedo, vive diferente depois. Mas vamos falar de sabotagem interna, porque ela existe. Você começa motivado. Decide guardar dinheiro. Fica focado 3 meses, aí aparece uma viagem. Um celular novo, uma oportunidade imperdível. E pronto, plano quebrado. O problema não é cair, o problema é desistir. Construir 100 mil antes dos 30 não é uma linha reta. É um processo cheio de tentações. E você vai errar. Mas quem chega lá não é quem nunca erra, é quem volta rápido para o plano. Agora vamos falar de amigos. Esse é um ponto delicado. Porque quando você decide viver abaixo do seu padrão, algumas pessoas não entendem. Elas vão dizer: você é mão fechada. Você vive demais para o futuro. Tem que aproveitar a vida. E aqui está a pergunta que você precisa fazer. Aproveitar qual vida? A dos 25 cheia de parcelas? Ou a dos 35 com liberdade? Porque ninguém fala sobre isso. Mas muita gente que vive intensamente aos 20, passa aos 30 pagando decisões emocionais. E quem constrói aos 20, vive os 30 com tranquilidade. É uma troca. E toda troca tem custo. Agora vamos falar de estratégia prática de investimento. Porque guardar dinheiro parado não é suficiente. Você precisa investir. Não precisa ser especialista. Não precisa virar trader. Você precisa de constância. Investimentos simples diversificados com visão de longo prazo. O poder não está em acertar o melhor investimento do ano. Está em investir todo mês por anos. Porque o tempo faz o trabalho pesado. Sebok, investir R$1.000 por mês com rendimento médio consistente. Você não está apenas acumulando dinheiro. Você está comprando crescimento exponencial. E exponencialidade é invisível no começo, mas brutal depois. Nos primeiros 2 anos, parece lento. No terceiro, começa a ganhar forma. No quinto, começa a impressionar. No sétimo, muda sua realidade. Mas a maioria desiste no segundo, porque ainda não parece grande o suficiente. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais importante. 100 mil não é o destino final, é o ponto de virada. Quando você atinge 100 mil investidos, você começa a entender o jogo. Se você mantém a mesma disciplina, 100 mil podem virar 200. 200 podem virar 400. E de repente você percebe que não está mais correndo atrás do dinheiro. O dinheiro começa a correr com você. Mas isso só acontece se você vencer 3 inimigos: impulsividade, comparação, inconsistência. Impulsividade destrói margem. Comparação destrói foco. Inconsistência destrói resultado. Agora eu quero falar diretamente com você que pensa, mas minha realidade é diferente. Talvez seja, talvez você tenha mais dificuldades. Talvez ganhe menos. Talvez tenha responsabilidades. Mas a pergunta é: você está fazendo o melhor possível com o que tem? Porque não controlar o que você pode controlar é escolha. Você pode não controlar o salário hoje, mas controla gastos, controla aprendizado, controla esforço, controla disciplina. E controle repetido gera progresso. A maioria quer uma mudança radical, mas riqueza é construída com pequenas decisões repetidas. Não é uma decisão gigante, é uma sequência de decisões pequenas, corretas e constantes. Guardar hoje, investir hoje. Aprender hoje. Recusar hoje. Repetir amanhã e repetir depois. Agora imagina você aos 30. 100 mil investidos. Sem dívidas. Com mentalidade financeira sólida. Você olha para trás e percebe que os sacrifícios não foram perda. Foram troca. Troca de curto prazo por longo prazo. Troca de aparência por estrutura. Troca de aplauso por autonomia. E autonomia muda tudo. Porque quando você tem reserva, você não aceita qualquer emprego. Quando você tem patrimônio, você não aceita qualquer relação. Quando você tem base, você não vive com medo. E medo é o que mantém muita gente presa. Preso a dívidas, preso a empregos que odeiam, preso a decisões que não querem. Seus primeiros 100 mil não são apenas dinheiro, são poder de escolha. E poder de escolha é liberdade real. Então,
Deixa eu te perguntar de novo. Você quer viver para mostrar ou quer viver para construir? Porque ninguém pode decidir isso por você. Mas o tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é que ele pode passar acumulando ou passando em parcelas. A escolha é silenciosa, diária, invisível, mas poderosa. E daqui a alguns anos, você vai agradecer ou vai se arrepender das decisões que começou a tomar hoje.